Olá, mulheres, que a paz do Senhor esteja com vocês, com todos nós nessa tarde. Eu vim trazer uma palavra do Senhor para você. Quero lembrar de uma história bíblica, a história de Abraão. Não sei se você já conhece, já ouviu falar. Abraão é aquele considerado o pai da fé. Abraão foi aquele que deixou a terra, a parentela, deixou tudo para trás, para ir para uma terra distante que ele não conhecia, junto dos seus servos, para ir para um lugar onde Deus iria indicar. Será que ele tinha fé para confiar nesse Deus que só ele ouvia? Sim, né? Ele tinha grande fé. Então, quero ler para vocês Abraão casado com Sara, ansiaram por 100 anos, 100 longos anos, por esse filho, o tão esperado Isaac. Então, por 100 anos, Abraão e Sara ansiaram por um filho que Deus havia prometido. Demorou, mas veio. E então eu fico pensando, hoje, se a gente analisar a relação dos avós com os netos, né? Os avós dos meus filhos, como eles mimam, como eles amam esses netos. É um amor assim tão puro, porque eles já estão numa idade com uma sabedoria maior, com uma calma e uma tranquilidade maior. E aí eu me coloco no lugar, né? Imagino como deve ter sido para Abraão, com 100 anos, já era um idoso, recebeu o filho tão amado e esperado. Será que Abraão mimava, cuidava, super protegia Isaac? Vamos ver o que diz a história. Então, passou um tempo, Isaac já estava moço e Deus pôs Abraão à prova. Mas será que essa prova era para Deus ou era para Abraão? Será que Deus precisava colocar Abraão contra a parede para conhecer o coração de Abraão? Eu não sei se você sabe, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe tudo que está no nosso coração. Então, quando Deus pôs Abraão à prova, na minha visão, era mais para ensinar uma lição a Abraão do que para Deus ter certeza do que tinha no coração de Abraão. Vamos ver o que diz lá no capítulo 22 de Gênesis. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Como ele enfatiza isso, a quem você ama. Quem sabe Deus estava querendo dizer para Abraão: esse filho que você venera, quem sabe? Vamos ver o que diz. Então Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Isso era tão óbvio que Deus não precisava enfatizar. Mas por que será que ele enfatizou? Vamos ver. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E imagina o que Abraão não deve ter sentido naquele momento. Eu penso como mãe hoje. E para mim isso é uma situação que não entra, é inimaginável uma situação dessa.
O que eu faria, o que eu sentiria com um pedido desse de Deus, Deus ouvindo a voz de Deus, uma coisa tão linda, tão pura, tão santa, e Deus me pedir para sacrificar os meus filhos. Nossa, não gosto nem de pensar, mas vamos lá. Seguindo com a história de Abraão. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, o Isaque perguntou ao seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Paramos por aqui. Já temos o bastante. Então, eu entendo, né, como mãe, que muitas vezes a gente exalta e coloca os nossos filhos num lugar tão alto na nossa vida que a gente começa a negligenciar a educação, começa a deixar eles fazer tudo o que querem. E isso não é amor. Isso é colocar os filhos no lugar errado. E isso não é o certo. Só há um que pode ocupar o altar do nosso coração. E esse, obviamente, é Deus. Eu me lembro que antes de conhecer a palavra, eu tinha qualquer coisa no altar do meu coração, que não Deus. Eu tinha preocupações com o trabalho, com a minha profissão, o que eu ia fazer com a minha carreira. Para quem não sabe, eu era advogada. E quando eu vim morar em Santa Catarina, eu fiz transição de carreira, trabalhei como corretora de imóveis aqui. Então, eu sempre busquei ter certeza do que eu precisava fazer na vida. E, contrapartida, ao mesmo tempo, eu sempre quis, a vida inteira eu sempre quis, sonhei com uma família. E então, muitas vezes, isso tirou meu sono, isso me fez ter impaciência, isso me fez querer atropelar as coisas, fazer do meu jeito, fazer de um jeito rápido, e a gente acaba fazendo da maneira errada. Então, esse é o meu testemunho para você.
eu estava namorando meu esposo e fiz uma viagem com a minha mãe para a Austrália para visitar o meu irmão. E lá eu visitei uma igreja, a igreja que eu sempre quis visitar. Eu estava começando a entender a palavra de Deus e eu estava num momento que eu queria fazer o certo, andar pelo caminho certo. E eu descobri nessa igreja que eles tinham um programa para estrangeiro. Então, além da gente aprender a palavra de Deus, a gente aprenderia inglês e viveria pelo propósito. Faria missões, ajudaria pessoas, andaria com Deus. Então, eu pensei, decidi e falei para minha mãe que eu queria largar tudo, largar a profissão, largar tudo que eu tinha construído aqui no Brasil e ir morar lá na Austrália e participar desse programa para estrangeiros e viver para Deus. Foi esse meu momento que eu me comparo com Abraão, que eu falei, eis-me aqui. Foi nesse momento, quando eu falei para Deus que eu queria servi-lo, nesse momento que eu coloquei Deus no altar do meu coração, quando eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, tudo começou a mudar. O jogo virou. No momento eu não tinha nada e no outro momento eu passei a ter tudo. Quando eu voltei da Austrália, eu descobri que eu estava grávida do meu filho Pedro. E então eu passei não só a ter um namorado, mas ter um esposo. Casamos. Eu estava com 4 meses de gestação. E a partir dali eu ganhei aquilo que eu sempre sonhei a vida inteira. A minha família. E Deus reina até hoje no altar do meu coração. Eu não sei, mulher, o que é que reina no altar do teu coração. Mas eu quero te dizer que larga a mão, larga a mão, larga a mão das preocupações passageiras. Tudo que você me falar desse mundo, preocupação com dinheiro, preocupação com filho, preocupação com doença, com saúde, larga nas mãos de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar do teu coração. Busque a Ele em primeiro lugar. Busque andar no caminho dele. Para de ficar procurando todos os caminhos. Quem vai para todo lugar não vai para lugar nenhum. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas nos é acrescentado. Assim como Deus conhecia o coração de Abraão, Deus conhece o nosso também. Será que Deus alguma vez duvidou da fé de Abraão? Será que Deus duvida da nossa fé, da minha fé? Eu tenho certeza que Ele conhece o nosso coração e conhece a nossa fé. O que o Deus quer nos ensinar é, no lugar do altar do teu coração, só tem lugar para mim. Busque tudo aquilo que é eterno. Busque as coisas do reino, que as demais coisas lhe será acrescentado. Confia nisso. Eu sou a prova viva de que, por mais que eu tenha andado por caminhos tortos, errados a vida inteira, no momento que a gente decide colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e busca isso de todo o coração, de forma genuína, acende uma luz lá no céu. Deus ouve o nosso clamor. Deus jamais nos abandonou.
quero fazer uma oração para você. Pai, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, no coração de quem esse vídeo vai chegar, mas tu já sabes. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que será. Tu sabes, Pai, tudo que tem no nosso coração, todas as nossas intenções, o Senhor conhece. O Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos maiores desejos. O Senhor conhece, o Senhor sabe que por trás de todas essas máscaras que a gente vai vestindo ao longo da vida, que tudo isso a gente quer se sentir amada, aceita. Mas, Senhor, mais uma vez aqui eu renovo o teu lugar de honra no meu coração. E eu peço, Pai, que o Senhor venha habitar em primeiro lugar no coração dessas mulheres, dessas pessoas que escutam esse vídeo no dia de hoje, Pai. Se faça presente cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais na nossa vida. Nos mostra o caminho certo, Senhor. Nós não queremos, nós não temos a intenção de errar e pecar contra Ti, Pai. Nos mostra, Senhor, aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos falar. Que não seja eu aqui, Pai, mas que o Teu Espírito Santo sobrevenha como um vento, uma brisa leve na vida de cada um, Pai, que me escuta hoje. Que o Teu mover venha sobre nós, sobre a nossa casa. Abençoa a nossa família, Pai. Abençoa os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos pais, todos aqueles que nos cercam, Pai. Que todos possam sentir o Teu amor fluindo sobre a nossa vida, Pai. Que nada seja maior, Senhor, que a Tua presença no altar do nosso coração. É isso que eu humildemente te peço, Senhor. Se em algum momento eu errei, me mostra, Pai. Me mostra os caminhos que eu devo andar, que eu devo seguir. Eu quero te servir, Pai. Eu quero servir as pessoas. Coloca as pessoas certas para que eu possa servir em Teu nome. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E em nome do Teu Santo Filho Jesus, eu te agradeço. Amém. Faça uma vida maravilhosa com Deus ao teu lado. Um grande beijo.